A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, em nome de Jesus, já vos saldo com Romanos 16:16. Então, meus irmãos, hoje eu vim trazer aqui um vídeo, né? E esse vídeo é muito importante. Esses dias eu fiquei muito, não triste, né? Que eu sou difícil ficar triste, mas com o coração pouco abatido, né? Pelo ocorrido que teve, né? Aconteceu alguma coisa aí, né? E aí a gente fica meio, você sabe, né? Eu sou difícil de ficar triste, de levantar triste, né? Eu sempre levanto alegre. E como eu já falei para alguns e falo para todos, esse é meu jeito. Às vezes você vê que é um pouco sério, né? Eu tento ser sério, né? Porque quando às vezes eu era muito brincalhão, as pessoas falavam, né? As pessoas falavam, quando eu sou sério, aí as pessoas falam do mesmo jeito, né? Então assim, eu sou uma pessoa séria, né? E gosto de brincar com pessoas que têm a mesma brincadeira, né? A brincadeira de quê? De sorrir. Não contando piadas, não contando piadas pornográficas, mas sim falando da palavra e do amor de Deus. Então assim, meus irmãos, eu estou aqui para trazer uma palavra da Bíblia, porque não carece eu falar o nome da pessoa, mas teve um pouquinho de um debate comigo sobre a Bíblia e eu fiquei um pouco meio, como se fala, um pouco abatido com isso, né? Como essa pessoa em cargo maior pode, né? Ele pode ser estudado mais do que eu, mas como eu sou uma pessoa que nunca desisto, né? Eu sou uma pessoa que nunca desisto, por isso eu estou aqui mais uma vez. Não para machucar ninguém, não para provar, porque eu não vou deixar a tristeza amontoar no meu coração, não. Eu não vou deixar a tristeza querer fazer morada aqui dentro de mim, não. Porque a Bíblia fala que até a tristeza ela tem que saltar de alegria. Então hoje eu trouxe um vídeo, e esses dias eu deixei de trazer alguns vídeos, né? Não sei se antes de ontem eu trouxe um, mas eu tava meio assim, sem querer trazer, e hoje eu trouxe e nós vamos falar agora da palavra de Deus. Tem pessoas que estão precisando ouvir e vai ouvir essa palavra. Presta atenção. Essa pessoa, não quero só falar o nome da pessoa, a gente estava falando sobre línguas estranhas, né? Como da pessoas fala dentro da igreja. Eu tenho até o vídeo anterior falando sobre línguas estranhas, que tem que haver um intérprete. E essa pessoa me falou que assim, quando você está ali e ou fala uma ou duas ou três vezes, certo? Que é o que está na palavra. Se não haver um intérprete, você fala o quê? Para si mesmo. Só que nesse dia, eu tinha falado que a gente tinha que falar comigo mesmo e para Deus. Aí a pessoa achou que estava errado, né? Só que é porque eu tinha visto outra palavra na Bíblia que fala quase a mesma coisa. Só que eu falei ali em cima que fala consigo mesmo e para Deus. Eu quero dizer assim, não que eu vou falar língua para Deus, né? Se já tá vindo de Deus. Eu vou falar comigo mesmo e para Deus assim, lá no meu profundo, no meu coração, quieto, calado. Não precisa eu gritar na igreja e passar para a igreja sendo que não tenha algum intérprete, a não ser que tenha um intérprete. Agora quando você profetiza, é outra coisa, você vai profetizar. Agora eu vou ler aqui em 1 Coríntios, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas vamos lá rapidinho. 1 Coríntios capítulo 14, preste atenção. Diz, olha o que diz o título: o dom de profecias é superior ao de línguas. Aí diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Você está entendendo? Foi isso que eu quis dizer, porque eu tinha visto essa palavra e eu me confundi com a outra que fala lá também, que fala aqui também em Coríntios sobre que tem que ter um intérprete, né? E eu me confundi uma com a outra, mas é a mesma coisa.
você não vai falar aos homens senão a Deus em línguas estranhas, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Em espírito ali ele vai falar em mistérios, calado para si mesmo, entendeu? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, né? Para que a igreja receba edificação. Então, quando, porém, estiver falando línguas, o que diz aqui a palavra? O que profetiza, aquele que profetiza isso, aquilo na vida do irmão, o que vai acontecer, o que deixou de acontecer, né? É maior do que aquele que fala em línguas. E para que você fala em línguas, ou passe algum recado para alguém falando em línguas, tem que haver um intérprete. Você está entendendo? Eu sou uma pessoa que sou assim. Eu me quieto. Se a pessoa tem mais, eu quieto. Mas eu não desisto tão fácil não. Eu venho procurar aqui na palavra. Na palavra para depois eu mostrar novamente. Porque assim, é o que está na palavra. Se eu desistir, a pessoa vai achar que eu estou errado, que eu falei mentira, que eu não sei de nada. E talvez eu não sei mesmo. Mas o Deus Todo-Poderoso que deu este dom da palavra, essa coragem, porque eu não vou usar a minha coragem? Eu estou aqui para falar. Presta atenção. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? E se vós não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da sã doutrina? Aí o que Paulo perguntou, né? Se eu for ter convosco falando línguas estranhas, o que vos aproveitaria? Aproveitaria nada. Por quê, meus irmãos? Porque está falando em línguas e ninguém está entendendo nada, a não ser que surja um intérprete. Foi isso que eu quis dizer. Há muitos ditados sobre isso que fala que a gente mata a cobra, não sei se mostra o pau, né? E eu mostro onde é que está escrito ainda, tá bom? Escuta, e da mesma sorte que as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não fornecem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta ter sônido incerto, quem se preparará para a batalha? Você está entendendo? Há muitas coisas na igreja, quando fala de cítara, se você fala em língua, você fala em língua. Quem profetiza, profetiza. E aqui na Bíblia, há várias partes que falam muitas coisas que nas igrejas estão acontecendo, que às vezes quando a gente entristece é assim, por isso que fica triste por aquilo ali que está acontecendo na igreja que não deveria estar acontecendo. As pessoas acham que nós não vamos ficar em ministério mais nenhum. As pessoas acham que nós estamos que quem não se ajunta se espalha, que nós não estamos dando tempo. Meu irmão, há pessoas que há mais de não sei quantos anos que está na igreja e nunca aprendeu isso. Eu respeito quem entrou agora, né? Como eu sempre falei na igreja, a criança quando nasce a gente primeiro dá o leite, né? Para depois um caldinho de feijão até chega no mocotó, né? Ou um caldo forte. Mas há pessoas também que já tem muitos anos que está na igreja e nunca aprendeu nada. Nunca cresceu. É igual diz na ética pastoral, que as pessoas em vez de crescer, tá correndo. E não adianta correr sem crescer. Então é o que está na palavra.
Esta palavra aqui fala sobre se você vai cantar em espírito, ou se você for morrer em espírito, ou vai viver em espírito. Se for morrer pela palavra de Deus, vai morrer pela palavra de Deus. E aqui diz muitas coisas sobre, aleluias, línguas estranhas ou profetizar, a diferença entre eles. E aqui diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Você está entendendo? As línguas que Deus nos usa para a gente falar para a igreja são para as pessoas infiéis. E as profecias são para as pessoas fiéis da igreja. Mas hoje virou bagunça. Hoje virou bagunça. Hoje está ao contrário. A profecia vai para os infiéis e as línguas para os fiéis. E a gente tá aquela bagunça que você não entende mais nada. O intérprete não aparece, fala, e você não entende nada. Vamos ler mais. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventuras que estáis loucos? Você entende? Porque se você falar ao contrário, eles vão dizer: aqueles ali estão loucos. É isso que os infiéis vão falar, ou indoutos, né? Vão dizer: aqueles ali estão loucos, estão falando que ninguém entende, está tudo atrapalhado, ali estão bêbados, estão embriagados, igual falou para os discípulos lá no dia de Pentecoste, né? E é isso que eles vão pensar. Por isso que tem que ter estudo, entendimento da palavra de Deus. Quando eu falar estudo, não é fazer teologias, não. É estudar a palavra que me rende em sua casa, aqui, ó, em espírito. Precisa ter entendimento. Olha o que diz: mas se todos profetizam, algum indouto ou infiel entrar de todos é convencido, de todos é julgado. Viu? De todos é convencido, de todos é julgado, porque as profecias estão sendo para as pessoas infiéis. Ah, Deus. Precisa mudar. Você precisa mudar. Aleluia, louvado seja Deus. Você precisa mudar. Deus não está se agradando no que está acontecendo dentro das igrejas. Deus não está se agradando. Talvez ali tem alguns irmãos que estão bem com Deus, mas nem todos estão bem com Deus. Presta atenção mais na palavra do Senhor, que a palavra quer dizer. Aleluia, louvado seja Deus. O segredo do seu coração ficarão manifestos, e assim lançados sobre si, sobre o seu rosto. Adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Você tem que publicar aquilo que Deus falou com você, para que as pessoas vejam que Deus está verdadeiramente te usando, para que Deus está verdadeiramente tocando em você para falar com alguém. A gente tem que mostrar, publicar. Se você não mostrar e não publicar, as pessoas não vão achar: aquela não é de Deus, não. Uma mulher quieta ali, ou um homem quieto fica dentro de casa, não faz isso, não lê a Bíblia. Se você ficar em segredo lendo a Bíblia escondido e tal, mas você tem que mostrar para as pessoas o quanto Deus te usa. Vai lá e fala. Profetiza para os fiéis. Fala em línguas para os infiéis.